Bom, gravando, a nossa ideia é vamos fazer um breve relembrar o que foi comentado na última aula. Então, o intuito da última aula foi falar a respeito da relação entre lógica digital, hoje a relação entre comandos elétricos com relação CLP. Então, na aula passada, nós vimos que existe uma relação, vamos falar assim, direta da lógica digital, né, ou dos elementos digitais com o CLP. E nós vimos que existe, né, a base da lógica digital ou da eletrônica digital são as portas lógicas, né? Então, existem as portas lógicas, como chamar assim, de nativas, em que a partir daquelas, através do agrupamento, do arranjo entre essas portas nativas, né, ela origina outros tipos de portas ou de arranjos e circuitos lógicos, né. As portas básicas, né, aquelas que nativas que nós falamos, né, os originais, as primeiras, né, são as portas ou, porta E, ou não, ou da simbologia em inglês, né, a nomenclatura em inglês, né, a porta AND, que é a porta E, a porta OR, que é a porta U, e a porta NOT, que é a porta não. Nós vimos que para cada representação, né, o básico sempre é o que está aparecendo na tela de vocês, né, são esses três tipos de portas. Então, existe a representação gráfica, e vocês percebem que o formato de cada um tem uma certa diferença, tá? E bem distinta uma da outra, então é fácil de identificar quem é a porta E, quem é a porta O e quem é a porta NOT. O que a gente percebe, né, de comum entre a porta E e a porta O é que elas têm duas entradas e uma saída. Então, as entradas é composta aqui na terminologia A e B, tá? E a saída, né, sempre vai ser E. Em alguns casos, daqui muda, né? A saída, em vez de S, é Y. Tá? Mas aí é fácil identificar, né, através da representação simbólica aqui, ou gráfica deles, né? E a porta NOT, né, ela é bem diferente com relação às demais, porque ela só tem uma entrada e uma saída, né? E desde aqui já dá para o mais fácil de identificar, né, a característica dessa porta, que é o sinal que entra aqui, ele sai invertido, né, do outro lado, ou seja, na saída. E como em lógica digital a gente sempre trabalha com duas condições, ou seja, o zero ou o 1, né, são as únicas opções que nós temos, tá, com relação ao sinal, né, o nível, né, que é 0 ou é 1. Tá? Então, dá para a gente representar, né, as características desses elementos através de uma tabela, né, que nós chamamos aqui de tabela verdade, né? Então, isso aqui é a nossa tabela verdade. Então, se vocês forem lá na literatura de lógica digital, vocês vão ver que existe, né, essas tabelas, que são as tabelas, né, que é denominada tabela verdade, em que ela mostra, né, a característica, né, da porta em função dos sinais e entradas. Então, em lógica, né, como a gente existe as únicas duas opções, né, então a gente tem um número limitado de combinações, né, em função do número de portas, né? Então, se a gente for ver lá uma combinação matemática, né, então seria a base do número, como eu só tenho duas opções, então a base é 2, né, e a quantidade de variáveis, né, que essa base ela pode ocorrer, né, a quantidade de variáveis, né, é igual, né, a sua base elevado ao número, né, de entrada, né, que aqui vai dar, no caso, 4 opções, né, ou 4 variáveis, né, 4 opções de variáveis. Então, se a gente for ver aqui, existe 1, 2, 3, 4 variáveis, ou seja, todas as combinações possíveis, né, entre as entradas, elas
refletem nessas quatro opções, ou seja, opção 0 e 0 em A e B, o A em 0 e o B em 1, ou invertendo, né, o A igual a 1 e o B igual a 0, e a outra única opção é 1 e 1. Ou seja, a partir daqui, todas as opções já foram testadas, ou seja, 4. Nesse nosso caso aqui, que é só uma entrada, então nós vamos ter, né, a base é o que? Eu tenho duas opções, né, 0 ou 1, e eu só tenho uma única entrada. Então, isso aqui, a minha possibilidades, né, de combinação é 2. Então, se a gente verifica aqui, existe só duas possibilidades de combinação, né? Ou seja, a combinação de entrada, ela se preenche, né, só com duas opções de combinação, 0 no A ou 1 no A. Tranquilo, pessoal? Isso é que nós vimos, né? E a tabela aqui, ela reflete, né, parecido, né? Nós fizemos uma analogia lá de um circuito elétrico, que a gente vai ver hoje, em que, embutido aqui dentro, né, eu teria um circuito, né? Então, vamos imaginar que aqui eu tenho um sinal positivo, e lá do outro lado eu teria um sinal negativo, né? Ou seja, meu circuito ele se completaria, né? O fluxo em corrente ocorreria desde que houvesse, né, completado, né, um interligado entre esses dois pontos, o meu fluxo de corrente ele seria nesse sentido. Então, vamos supor que eu tenho uma lâmpada aqui, porque se eu ligar direto, né, vai ser um curto-circuito, simbologia de lâmpada, em que eu tenho uma entrada A, tá? Vamos chamar isso aqui de entrada A, e eu tenho em série a entrada B. Então, isso aqui reflete, né, exatamente, né, essa nossa função lógica, né, o circuitinho que está embutido aqui. Então, se a gente perceber para acender a lâmpada, né, eu tenho que ter um fluxo de corrente nesse sentido. Então, vamos imaginar aqui, vou utilizar aqui as opções, né, as combinações da minha tabela de verdade. Então, supor que o A é a chave aberta, tá? E o B aqui também é uma chave aberta, essa condição. Então, se eu for imaginar um fluxo de corrente aqui, né, ele vai vir pelo positivo, quando ele chegar aqui, né, ele vai parar, porque o circuito não está completado. Então, essa minha lâmpada aqui, ela vai estar apagada. Apagado para a gente é a mesma coisa que 0 e aceso 1. Então, como tem as duas chaves abertas, ou seja, a analogia, né, de um 0 no A e um 0 no B, então significa que essa minha saída, a lâmpada vai continuar apagada. Agora eu vou para essa combinação, tá? Eu mantenho a chave A aberta e agora vou fechar a chave B. Então, fechando a chave B, agora aqui o circuito completou, ó, nesse ponto. Só que daqui para trás ele não completa, ó, porque está aberto. Então, significa que a minha lâmpada vai continuar apagada. Lâmpada continua apagada. Então, já vimos essa condição, e essa condição bateu. Para outra condição, eu tenho o A fechado. Porém, o B, ó, o B ele está aberto. Então, vou apagar o B e vai acontecer a mesma condição anterior, né? Vai completar o circuito aqui, só que quando ele chega nesse ponto aqui, ele encontra o circuito aberto, né? Então, o fluxo de corrente não se completa, a minha lâmpada permanece apagada. Continua apagada. E a outra combinação possível que existe é as duas chaves fechadas. As duas chaves fechadas. Aí, nesse caso, o que acontece? Existe um fluxo de corrente vindo por aqui também, porque a chave está fechada, e ela passa pela minha lâmpada, e a lâmpada, nessa condição, acende. Ou seja, agora a representação da lâmpada acesa 1. Né? 1. E por que nós chamamos E? Né? Justamente por causa disso, né? Eu só vou ter uma saída alta, ou seja, a lâmpada só vai acender quando A e B estiverem fechados. Se A e B estiver fechado, eu tenho uma saída verdadeira, ou seja, uma saída com nível 1. É o que representa essa minha tabela verdade. Aí, tranquilo, né, pessoal?
Vamos voltar para essa condição aqui, tranquilo. Agora vamos para essa outra condição. Essa outra condição é a porta E. Então, tá, pessoal, desculpa. Então, significa que a minha saída ela vai estar acesa quando eu tiver um sinal alto, um sinal verdadeiro, um nível 1 em A ou em B. Tá? Ou seja, basta qualquer uma dessas duas entradas estar com nível lógico 1, que a minha saída vai ser verdadeira. Então, refletindo aqui para a nossa tabela, o que seria esse circuito? Esse circuito seria algo parecido com isso. Analogia de chaves, em que eu vou ter duas chaves agora ligadas em paralelo. Tá? E lá na união das duas, eu tenho a minha lâmpada, em que no outro ponto completa meu circuito, o mais e o menos. Então, aqui eu teria a chave A e aqui a chave B. Então, para essa condição aqui, né, essa combinação, né, em que o A é zero, ou seja, chave aberta, e o B também é zero, chave aberta, significa que eu não vou ter fluxo, né? Se eu tentar fazer um fluxo de corrente por aqui, quando chega nesse ponto, né, o circuito está aberto. Então, ele tenta pelo outro caminho. Também, quando chega aqui, também está aberto. Então, o que vai acontecer? Minha lâmpada vai continuar apagada. Uma outra combinação, eu tenho o A aberto e o B agora fechado. Então, se a corrente ela tentar esse caminho aqui, quando chegar aqui no A, ele percebe que o circuito está aberto. Então, ele não consegue ir avante desse ponto. Então, ele retorna e agora ele vem por esse ponto. Ele encontra um caminho. Encontrando o caminho, ele passa através da lâmpada e acende a lâmpada. Ou seja, com o B ligado, né, basta ter um nível verdadeiro no B, ele já aciona a minha saída. E da mesma forma, né, para o anterior, agora eu tenho o meu B, né, aberto e o meu A fechado. Tá? Então eu tenho a condição oposta à anterior. E o que a gente espera, né, que desses dois caminhos, pelo menos um forneça, né, a condição para a corrente fluir, né? Então vamos imaginar que a corrente está vindo aqui pela chave B, ele chega nesse ponto, ele encontra um obstáculo, né? Ou seja, um abismo. Então a corrente não vai conseguir completar. Então ele retorna agora para esse caminho e ele percebe, ó, que agora o caminho que existe é pelo A, e a lâmpada acende. É o que ocorreu aqui. E uma outra possibilidade é as duas chaves fechadas, né? Nós já vimos que basta uma chave estar fechada, eu já tenho saída. Então, se agora eu tenho as duas, né, a minha corrente ela pode escolher o caminho, né? Ela pode percorrer os dois caminhos. Então, a lâmpada ela vai ser acesa tanto pelo caminho A pelo caminho B, é o que está indicando aqui. Então, por isso que está dizendo, né? Basta ou o A está ligado ou o B, né? Está ligado que eu vou ter minha saída verdadeira. E a outra opção de porta é justamente essa daqui, né? A porta inversora, né? Ou a porta NOT. Então, significa que entrar aqui, na saída vai ser o inverso. Mas aqui fica fácil, né? De entender o funcionamento, né? Então, a representação, a analogia que eu fiz, né? Forçando um pouquinho, é como se eu tivesse uma lâmpada, tá? Menos e mais, em que nessa lâmpada aqui eu tivesse uma chave, e aqui eu vou ter só um resistorzinho só para limitar a corrente. Nós sabemos que em eletricidade a corrente ela escolhe o caminho mais fácil. Então, vamos supor que essa resistência aqui ela é menor do que o da minha lâmpada, muito menor. Então, aqui nós temos o A e aqui seria o nosso S. Então, vamos imaginar que a chave está aberta. A chave estando aberta, o que acontece? Eu vou ter um fluxo de corrente prioritário por aqui, ó. Então, chave aberta é zero. Então, se é zero, se essa chave está aberta, a maior parte da corrente ela vai vir por aqui, vai acender minha lâmpada, né? Vai acender minha lâmpada, então vai ser verdadeiro.
Quando eu fechar, deixa eu apagar aqui, para outra possibilidade. A outra possibilidade seria o A fechado. Então, com o A fechado, olha só o que acontece, né? A corrente sempre vai escolher o caminho mais fácil. Nós falamos que essa resistência é muito menor do que a resistência da lâmpada, né? Então, o que acontece? Todo o fluxo de corrente vai vir por aqui, ó, e vai deixar de vir pela lâmpada. Então, significa o quê? Que se toda a corrente ela está passando, né, por esse caminho aqui, então significa que aqui não está passando nada de corrente. Ou se está passando corrente, né, no caso do resistor, é uma corrente muito baixa e insuficiente para acender a lâmpada. Né? Então, se a chave estiver fechada, a minha saída vai ser zero. Tá? E a partir daí, né, surgiu, né, a implementação, né, a interligação entre as portas, né, entre a associação entre as portas, né, que surgiu a porta não E, tá? Ou NAND, ou então a porta não ou então no, que é o inverso da tabela anterior. Tá? Então, se a gente for ver aqui a tabela, por exemplo, da porta E, a NAND, aí vai ser o quê? 0, 0, 0 e 1. Tá? Ou seja, a gente vai fazer tudo isso que foi feito e depois inverter. E se fosse uma porta não E, ela deveria ser 1, 1, 1 e 0, né? Então foi isso que nós explicamos na aula passada. Porque esse meu circuito, ele seria uma porta E, nós já sabemos que a porta E seria isso aqui, A e B, e uma saída. Só que após essa saída aqui, né? Vamos falar que essa saída é S. Após essa saída eu ligo o inversor, tá? Que só tem uma entrada, né? Que é o S. Então, isso aqui é o S. A gente representa o inverso desse aqui como um S barrado, ó, isso daqui. Então, significa que esse S é o inverso desse outro S. Então, se aqui é 1, esse S aqui é 0. Então, se a gente for pegar a tabela lá da porta end, né? Então, vou fazer aqui só para vocês, vou fazer o passo a passo só para vocês entenderem mais rápido. Na tabela convencional, eu teria somente, né, essas três colunas, onde aqui é A, e aqui é B, e aqui é S. Como o nosso resultado final não é S, é S barrado, então eu coloco uma outra coluna aqui, ó, que vai ser a coluna, tá, que realmente vai refletir essa minha porta lógica, ou seja, o S barrado. Se a gente for pegar as possibilidades, né, de ter 0, 0, 0, 1, 1 e 0 e 1 e 1. Aqui são as possibilidades. Se eu transferir aqui para a porta lógica, né, só E, só essa daqui, né, para o S, então eu sei que quando as duas chaves estiver aberta, a lâmpada não vai acender. Quando basta qualquer uma das duas chaves estiver aberta, a lâmpada também não vai acender, porque é uma porta que ela insere. Aqui seria essa representação, tá? A minha porta. E quando ela só vai acender quando essas duas chaves aqui estiver ligada. Aí vai ser 1. Só que é esse resultado, ó, desse lado. A minha porta inteira é o que? Essa combinação, ó. Por isso que tem essa bolinha aqui. Então significa o quê? Inverter tudo que aconteceu aqui, ó, nessa saída. Então isso aqui é 0, aqui é 1, isso aqui é 0, aqui também é 1, isso aqui é 0, aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 0. Tá? Então, esse, né, é minha porta, tá? Isso aqui é a minha porta NAND. O mesmo vale para a porta END, né? Que é só usar a analogia da porta E, depois a saída e inverter ela. Né? Basicamente foi isso que nós vimos na aula passada. Tranquilo, pessoal? Sossegado? Deu para clarear, tá, esse intervalo? Agora vamos para os circuitos elétricos. Alguma pergunta, pessoal? Dúvida? Tranquilo? Sossegado? Ok, né? É simples, né, pessoal? Lógica digital é o que nós falamos, né? Uma lógica, né? Ou é ou não é. Não tem muito o que inventar.
O nosso tópico de hoje são circuitos elétricos, né? Nós vamos fazer assim, meio prático, né? Usando o simulador. E a gente vai desmiuçar, né, alguns circuitos lógicos, né? Então, para isso, nós vamos utilizar um simulador. E esse simulador que nós iremos utilizar, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Esse simulador que nós vamos utilizar vai ser o CAD-CIMU. Então, vou abrir o CAD-CIMU passo a passo, né, para vocês irem conhecendo o software. Então, está aqui, ó, uma pastinha. Eu coloquei, na verdade, o executável para vocês lá. Acho que uma pastinha com executável. Então, ele vai estar aqui com o CAD-CIMU. Vocês vão clicar em cima e vai aparecer essas opções aqui. Tá? A gente tem que pegar o executável, dar um duplo clique no executável e ele vai abrir a tela de edição do nosso programa. Aguardar um pouquinho que ele está abrindo. É leve, tá, pessoal, esse programinha. Se a gente for juntar aqui a quantidade de kilobytes aqui, a gente vai ver que ele não ultrapassa 300, não, tem 900 aqui, ele não ultrapassa 1 mega. Não sei por que ele está demorando. Não deveria demorar tanto assim, né? Acho que no meu computador que está um pouquinho sobrecarregado. Tá. Essa tela que vai abrir, né? Eu posso maximizar ele aqui, ó. Maximizei. Só que antes eu preciso colocar a senha, né? A senha está aqui, ó, 4962. Então, 4962. Aí dá um OK, tá? Ele ativou o nosso programa. É um programinha free, é simples, né? A nossa área de edição está aqui, ó, representando uma folha de papel. Esse caso aqui é um A2. A2, deixa eu ver, não, um A3. Não, uma folha de papel A3. Você fala assim, é muito pequeno, professor, para trabalhar nisso aqui, né? Então, vocês vêm aqui, ó, tem a opção aqui de zoom. Vem aqui e dá um zoom, ó, e vai aumentando, agora aumentou a área de trabalho. Então, agora ficou mais visível. Não dá para perceber aí na apresentação de vocês, mas aqui tem a grade, né, que são aqueles furinhos, né, em que você se orienta, né, nessa grade. Então, dependendo, né, da tela do computador de vocês, dá para ver bem isso aqui. Isso aqui é para orientar, né, para fazer linha reta, colocar o componente e assim por diante, né? Então, esse aqui é o nosso software de simulação. Eu já dei uma palhinha para vocês na aula anterior, então ele tem algumas opções para se trabalhar, né? Pneumática, CLP, aqui é o Graph7, que é uma espécie de linguagem de CLP, né? Uma linguagem um pouquinho mais avançada do que nós vamos utilizar. Aqui tem o ladder, né, que é do PLC, que já comentamos. Aqui tem alguns circuitos digitais, né, que é a lógica digital. E aqui, né, todo esse intervalo aqui é a parte de comandos, né, o que nós vamos trabalhar hoje, que é o nosso objetivo. Tá? Então, daria para simular lá aqueles nossos circuitinhos lá digitais? Daria aqui, ó. Dá para trabalhar com PLC? Dá para trabalhar com PLC. Dá para trabalhar lá com os atuadores hidráulicos, pneumáticos? Também dá. Tá? Então, é um software leve, simples, é limitado, tá? É certo, é claro, isso aí ele é limitado, mas dá para fazer alguns circuitinhos, né, para a gente comprovar algumas teorias. Não é esse que nós vamos utilizar, tá, pessoal, para o CLP. Eu só estou utilizando isso aqui para a gente fazer uma revisão de circuitos de comandos elétricos, né? Então, vamos lá. Como que eu começo um comando elétrico? Comando elétrico, né, tem que começar por alimentação, né? Então, ele é um pouco diferente do que a gente conheceu em circuitos, em eletrônica, circuitos elétricos, se vocês conheceram, né? Que normalmente a gente trabalha com a linha de alimentação no sentido
vertical. Normalmente, comando, a gente trabalha com as linhas horizontais, né? Então, as linhas horizontais, elas indicam a alimentação, né? Onde, né, eu vou alimentar meu circuito, né? Então, aqui eu tenho uma opção aqui, ó, de linhas, cabos e conexões. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é delimitar uma área de alimentação. Então, aqui tem várias representações, né, de linhas, né, e conexões, né? Depois eu vou explicando um pouquinho mais para vocês. Então, aqui eu tenho a linha fase, o neutro, o terra, o positivo e o negativo. Não está muito visível para vocês, tá, pessoal? Porque está um pouco menor, né? A gente vai ver agora, ó. Então, eu vou pegar aqui um fio fase, né? Ele está como fio fase. E eu vou puxar a extensão dele, né? Ele está numa cor marrom. Deu uma interrompida aqui, mas eu consigo. Então é só você clicar lá na área e puxar a linha. A mesma coisa para o fase. O fase, tá? Em circuitos elétricos, a gente coloca ele um na parte superior, outro na parte inferior. Ó. Ele está em azul, porque é um neutro. Nós estamos utilizando aqui, né, uma alimentação AC. Poderia ser contínua? Poderia ser, né? No nosso caso aqui, não vai fazer grandes diferenças. A qualquer momento, ó, vocês percebem que, né, ele está ativo ali, ó, o mouse. Ó. Então, se eu riscar novamente, ó, ele vai completando. Tá? Então, ele está ativo. Para mim desativar ele, o que eu faço? Eu dou um ESC. Você dando um ESC, ó, ele desativou e voltou o ponteiro normal do mouse. Aí, essas linhas que estão aqui, é só você clicar em cima, olha, está selecionando, você dá um DEL. Ela some. A mesma coisa de baixo, né? Ela vai ativar, vai mudar com uma cor diferente, você dá um del e acabou. Então, qual é a característica, né, de um diagrama, de um circuito elétrico de comandos, né? É justamente isso aqui, né? Porque eu delimito a área que eu vou trabalhar, que vai ser justamente essa área, entre essas duas linhas, né? As linhas que nós chamamos de alimentação. Então, todo o circuito ele vai ser feito entre essas duas linhas. Lembrando que lá em circuitos eletrônicos, né, ou qualquer outro de circuito, nós usaríamos, né, inclusive esse LP, a gente delimita a alimentação, né, nesse estilo aqui, ó, é vertical. Então, eu colocaria um positivo de um lado e o negativo do outro lado, e eu ia trabalhar nesse intervalo aqui, né? Então, essas são as diferenças. Se a gente for ver o CLP, né, que trabalha dessa forma, é somente você inverter, né, em 90 graus. Você dá um giro de 90 graus, vai ficar dessa forma. Então, por isso da semelhança entre os comandos elétricos, né, os diagramas de comandos elétricos e os diagramas do CLP, né, que é o ladder que a gente vai trabalhar. E também a gente vai ver também o porquê do significado do ladder. Só que aqui o que eu tenho é só umas linhas de conexões, né? Que seriam cabos, então eu preciso da alimentação. Então a alimentação está sendo representada aqui, ó. É só você passar o mouse em cima e ele aparece, né? A identificação, né? Do que é, né? Aquele botão. Tá? Então nesse caso aqui, ó, está escrito ó, alimentação. Se eu for passar nesse aqui, ó, ele já está indicando que é fios, fusíveis e chaves seccionadoras, né? Isso que eu quero que é alimentação. Aí ele abre um leque de opções, né, de alimentações, ou uma fase individual, um neutro individual, uma proteção individual, ou então um conjunto aqui, ó, fase e neutro, ou então fase, neutro e terra, e assim por diante, né? Então, vou pegar essa alimentação aqui, né, que é individual, ó, já está ativado, e eu vou colocar na ponta, ó, ele já ativou. Agora eu tenho uma alimentação e essa alimentação é fase, né? Porque o fio aqui é marrom, marrom é padrão alemão, tá? De fase. Se fosse aqui no Brasil seria vermelho, né? Ou então amarelo, né? Dependendo do padrão que é utilizado. E o neutro aqui, né? Que seria a outra fase 110, aí eu coloco aqui, ó. Percebe que houve conexão, né? Já tem a conexão aqui. Agora está alimentado, né? Entre esse intervalo aqui, eu tenho uma alimentação de 110 volts, né? Porque é fase neutra.
E o meu circuito todo ele acontece entre essas duas linhas de alimentação. Então vamos lá para o primeiro circuito, né? A primeira demonstração, né? Então eu vou pegar uma lâmpada. Deixa eu ver onde está a lâmpada aqui. Deixa eu ver o símbolo de lâmpada. Lâmpada deve estar aqui. Está aqui, ó. Esse símbolo aqui é depois a gente comenta, é o símbolo de bobina, tá? A bobina de relé. Então, deixa eu voltar aqui no nosso circuito, né? Lá na aula anterior, nós demos algumas simbologias, né? De botão pulsante, né? Explicamos o porquê, né? Do botão pulsante, né? Que seria um chapeuzinho com linha tracejada, um botão com... Deixa eu colocar isso aqui maior como apresentação, só para vocês. Então, vocês percebem que a representação da chave sempre vai ser dessa forma. Uma chave vai ser dessa forma. O que diferencia, né? Isso aqui é um contato, na verdade, tá, pessoal? É um contato. Contato aberto, né? Então, nós representamos aqui de um contato, ó, normalmente aberto. O que muda dessa representação, né? Para eu representar uma chave, né? Ou então um botão. É justamente o acionador. Então, se eu fizer aqui, né, essa representação aqui, ó, tracejada e um chapeuzinho, então significa que isso aqui é um botão pulsante, ou seja, um botão de pulso. O que é o botão de pulso? Para que eu feche essa minha chave aqui, eu preciso o quê? Pressionar esse topo aqui, ó, que é a representação de um botão. Eu pressiono ele, aí a minha chave fecha. E como é de pulso, ela só vai continuar fechada enquanto eu estiver pressionando isso aqui. À medida em que eu soltar essa pressão, o botão ele volta para a condição normal dele, que é esse aqui, ó, aberto. Para o fechado é a mesma coisa, né? Eu represento, né, o básico que é o botão, o contato, tá? Desculpa, pessoal, a representação é um pouco diferente. Em vez de ser para cima, ele é para baixo, né? Que é justamente para fazer a associação com relação ao acionador, né? Então, a representação dele agora vai ser aqui abaixo, né? Só que ele é fechado, ó. Então, nós chamamos aqui de normalmente fechado. Normally, aqui seria O, né? Se fosse no inglês, C, close, né? NC ou NF, né? Mas não vamos confundir. E a mesma coisa, eu coloco o acionador. O acionador pulsante, né? Ele é a linha tracejada e mais aquele chapeuzinho. Então significa o quê? Quando eu pressionar aqui, ó, nesse meu ponto aqui, quando eu pressionar ele para baixo, significa que ele vai abrir. E quando eu soltar a pressão, ele volta para essa posição, normalmente fechado. Tá? Então esse aqui é um botão pulsante. Ah, mas se eu precisar daquele botão que é parecido com um interruptor, tá? Em que eu só dou um toque, ele atua, ele ativa, eu dou outro toque do outro lado e ele desatua, volta à condição anterior. Né? Então, como que eu represento isso aí? Só vou passar essas duas representações e quando surgir algo diferente, a gente mostra, né, a diferença. Então, a mesma coisa, a base, eu tenho um contato, tá? Eu tenho um contato aqui, normalmente aberto. Tá? Como que eu represento isso aqui, né? O acionador desse meu contato aqui, aqueles com trava, que eu só dou um toque e ele já fecha. Eu dou outro toque e ele abre. Tá? Seria algo parecido com isso. Ao invés de ser a linha tracejada, eu represento dessa forma. E aí o botãozinho para acionar. Tá? Então, isso aqui é um botão com trava, normalmente aberto. Aí, se fosse fechado, a mesma analogia anterior. Tá? Então, esse aqui é o normalmente fechado. E onde vai meu acionador? Ele vai aqui, ó. Tá? Essas são simbologias, né, normalizado pela BNT. Tá? Então, esses daqui são
E os elementos que são acionáveis, né, que são ativáveis, né, nós temos aqui as bobinas dos relés, né? Então, esse aqui que é a alimentação. É como se fosse a analogia da lâmpada. Quando eu tenho uma tensão nos dois terminais aqui, significa que isso aqui ele vai ativar. Tá? Então, isso aqui é as nossas bobinas de acionamento. Isso aí só para a gente ver lá a simbologia, né, do CAD-SIMU, que segue justamente essa normatização. Então, a gente percebe aqui, ó, tudo aquilo que nós vimos lá na simbologia está aqui, ó. E a nossa bobina de relés é aqui, ó. Então, se eu passar aqui, ó, contatores e sinalizadores. Tá? Eu dou um toque aqui e eu posso selecionar, né, as opções aqui embaixo. Então, contador, aqui tem temporizador, que também está naquela simbologia, né, e outros elementos. Mas o que nós vamos utilizar vai ser esses aqui, ó, lâmpada. Tá? Então, tem dois tipos de lâmpada que está aqui como um sinaleiro. Esse daqui é uma lâmpada pisca-pisca, parecido com aquele de saída de estacionamento. Isso aqui é a lâmpada normal. Eu vou colocar a lâmpada aqui, ó. Você já percebe que apareceu aquela simbologia lá que foi representado antes. Eu vou colocar um pouquinho mais para cá, que a gente vai fazer todos os circuitos aqui e comparar. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é, se eu ligar esse terminal da lâmpada aqui e esse outro terminal da lâmpada aqui, né, é como se eu pegasse uma lâmpada e ligasse lá na tomada da nossa residência, né? Ela vai acender. Então é isso que eu espero, né? Então eu vou fazer a conexão, né, desse ponto até essa alimentação e esse ponto até a alimentação, né? Obedecendo, né? Não necessariamente tem essa necessidade, mas eu vou obedecer aqui, ó, o neutro com azul. Ó, você vê que já ele criou aqui, ó, um ponto que é uma conexão. E do outro lado, eu a mesma coisa, venho aqui, acerto a ponta do eu vou até em direção do outro. Então, você percebe que também houve uma conexão aqui, ou seja, ele ligou essa minha lâmpada aqui na minha conexão. Para mim rodar isso aqui, basta, né? Eu vim aqui, né? Ou eu aciono o simulador, ou então eu desligo o simulador, né? É a mesma coisa de eu estar alimentando essas pontas aqui, ó. Então, se eu pegar isso aqui, ó o que acontece, ó. Mudou de cor, ele foi para verde. Se eu desligar, ele volta para a condição, né? Porque eu parei a simulação. Então, como eu simulei, ele está ligado direto na alimentação, então a lâmpada acende. Tá? Eu posso mudar a cor, né? Nesse simulador eu posso mudar a cor da lâmpada? Posso, né? Então eu tenho que desligar a simulação, eu clico nesse meu elemento, né? E eu tenho algumas opções aqui, ó. Então pode ser verde, vermelho, amarelo, azul e assim por diante. Vou colocar aqui amarelo. Eu posso também, ó, ele tem uma identificação aqui que é H, né? De lâmpada, né? Sinalizador. Eu posso pegar isso aqui, né, com uma certa quantidade de letras e colocar qualquer coisa, por exemplo, LAMP. Acho que é o máximo que consegue escrever. E ele já mudou agora, já mudei a identificação, ó, LAMP. Eu posso mudar a terminologia dele também, né, dar um duplo clique e eu posso colocar, né, em vez de X1 e X2, eu posso colocar, sei lá, está acostumado lá no contador A1 e A2, né? Então, vamos supor que eu estou simulando um contador A2. Tá? Mas aí eu parametrizei, né, da forma como eu quis a minha lâmpada, né? E, né, agora, em vez de verde, ele foi lá para né, a lâmpada amarela. Então, é normal, né, pessoal? Eu só tenho um elemento aqui acionável, que é a lâmpada. Agora eu vou fazer, né, eu vou limitar. Agora eu quero comandar isso aqui. Né? Então, eu vou colocar um elemento de comando, um elemento de controle. Esse elemento de controle aí pode ser uma chave, porque a chave é que vai determinar como a minha lâmpada vai acender, né? Então eu faço o mesmo circuito, né? Então eu vou lá pego uma outra lâmpada, né? Vou manter essa daqui só para a gente ver as diferenças entre eles. E agora, em vez de eu ligar direto, né, na minha alimentação, eu vou ligar através de uma chave. Né? Então eu venho aqui seleciono aqui, ó. Aqui é a chave, ó, botão de acionamento, e aqui é contato.
né? Essas são as diferenças. Bem, aqui ele abriu uma série de opções, né? A opção que eu vou pegar é um botão normalmente aberto, de pulso. A gente vai verificar, ó, pela representação, aquela gradinha ajuda justamente por causa disso, ó, pessoal. Ó, dá para me ver mais ou menos qual é a direção. Então, vou pegar aqui e colocar essa minha chave. E o que eu quero, né, desse meu circuito é que agora o meu elemento acionável ele seja controlado por um outro elemento, né, que é um elemento de controle. Então, vou fazer a interligação do circuito, ó, da mesma forma que foi feito na parte anterior, agora eu faço com esse elemento. Então, se vocês perceberem, um está em série com o outro. Então, já está dando uma ideia daquele circuitinho analógico, aquela analogia do circuito digital que nós colocamos. E eu posso, né, identificar isso aqui. Eu vou colocar, em vez de S, né, eu vou colocar aqui, ó, A. E essa minha lâmpada aqui, para diferenciar da outra, né, eu vou colocar aqui como, já interpretando lá para o meu circuitinho, a minha porta nova, eu vou colocar como S, né, porque nós utilizamos lá como S. Vou colocar aqui como cor, vermelho. Então já sabemos que essa é amarela e essa é vermelha, são lâmpadas diferentes. Só que agora, esse circuito aqui, diferentemente desse aqui, eu consigo dizer a forma como eu quero que a lâmpada acenda. Tá? Então, se eu for pegar aqui e colocar para rodar, a gente percebe que essa lâmpada já está ligada. Eu só consigo controlar, tá, essa lâmpada aqui, né, através de se eu desconectar da minha alimentação ou conectar na alimentação. Agora, para esse outro circuito, não. Né? Eu decido, né, como essa lâmpada vai trabalhar através desse elemento de comando, de controle, né, que é um botão de pulsar. E como que ele funciona? Se eu vim aqui com o mouse e clicar no meu... Vocês não vão ver, né? Eu clicando no mouse. Mas se eu clicar e permanecer com ele clicado, ó, a lâmpada acende, ó. Ele está clicado. Se eu soltar o botão do meu mouse, ó, ele volta para a condição normal. Isso é o pulso. Enquanto eu tiver com ele pressionado, né, eu determino que a lâmpada acenda. Quando eu quero apagar a lâmpada, eu volto para a condição normal, né? Ou seja, tiro a pressão do meu botão. E com isso eu tenho um elemento de controle, ó, em que eu determino qual é a forma, né, que a minha lâmpada vai acender, né? Ou seja, a minha saída. Mas vamos simular aquele nosso elemento, né? O nosso circuitinho E. E nós vimos que era duas chaves ligadas uma após a outra, ou seja, em série. Então, para isso, eu tenho que, para me editar, eu preciso desligar a simulação. Eu vou apagar esse trecho aqui para introduzir uma outra chave. Agora eu vou introduzir um outro botão com as mesmas características. Só que aqui, pessoal, eu não vou conseguir, né, clicar nos dois ao mesmo tempo, né? Não vou conseguir. Então, para isso, eu vou simular com uma outra chave, uma chave com trava, tá? Mas subentendendo que é a mesma, tá? Porque eu não consigo, com o mouse, clicar nos dois, pressionar os dois ao mesmo tempo. Então, eu só vou fazer uma simulação. São os recursos que nós utilizamos para simular, tá, pessoal? Deixa eu ver qual que é a... Doutor, normalmente fechado, não, normalmente aberto. Open. Vamos ver se esse aqui é o... Funciona um pouquinho diferente lá do que nós vimos lá, né? Mas esse aqui eu vou chamar de B. Vou usar aquela analogia lá da nosso circuito lógico. E vou interligar os dois, né, para que tenha a possibilidade de um fluxo de corrente. Ó. Interliguei os dois. Nós já sabemos que nós esperamos, né, desse nosso circuitinho. Né? Que está conectado direto na alimentação já está aceso. E esse daqui ele vai fazer aquela representação, aquela mesma representação lá daquela nossa porta aí.
tá? Ou seja, eu só vou ter a minha lâmpada acesa quando essa chave e essa chave estiver ligada. Basta qualquer uma dessas duas chaves estiver desligada que minha lâmpada não vai acender. Então vamos para a primeira opção. Eu vou pressionar aqui o A. Ó. Pressionei o A, né? E o que a gente esperava, né? Como o B ali está interrompendo o fluxo de corrente, não vai acender. A mesma coisa, né? Quando eu vou para o B, pessoal, o B eu tirei o mouse, ó, tá vendo? É mesma chave, só que o acionador é diferente, ó. Para me desligar, agora tem que dar autoclique. Né? Essa é a diferença entre o pulsante e a chave com trava. Mas aqui nós estamos utilizando porque eu não tenho esse recurso, né, do mouse, eu consegui pressionar os dois. Mas aqui nós vimos, eu mantive o A aberto, né, e o B fechado. A lâmpada continua apagada. A única condição em que a lâmpada vai acender é quando as duas estiverem ligadas. Quando as duas estiverem ligadas, a lâmpada acende. Basta qualquer uma das duas estiver aberta e a lâmpada vai estar aberta. Ou seja, aquele nosso circuitinho lá que nós fizemos, né, de cartas lógicas, ele é equivalente a justamente isso aqui, né? Então, no circuito elétrico, né, aquilo que nós falamos, nos circuitos elétricos, ele tem uma certa, comandos elétricos, tem uma certa equivalência, né, com a lógica digital, né, e é utilizado também em PLC, né? Existe também uma relação direta. Agora eu quero utilizar um outro circuito, né, que é bastante comum em circuitos elétricos, né, que é uma chave em que, deixa eu apagar aqui, em que eu quero fazer com que ela funcione parecida com essa daqui, né? Então essa daqui nós vimos que toda vez que eu clicar nela, ela trava. E essa daqui não, eu tenho que ficar o tempo todo com ela pressionada. Vamos supor que eu não tenho essa chave. E eu quero que essa chave ela funcione da forma que a chave que estava aqui. Então, vou voltar a restabelecer, né, como estava antes. Então, aqui é aquele nosso circuitinho, em que eu só vou conseguir acionar, ligar minha chave quando eu pressionar a minha chave A e continuar com ela pressionada. Só que com esse mesmo recurso, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer com que essa minha chave aqui, né, eu dando um pulso, ela acione, né, a minha saída. Só que para isso, né, eu vou utilizar, né, que eu vou deixar aqui, né, para a gente comparar e vou fazer mais um circuitinho aqui do lado. Só que agora eu vou utilizar aquele nosso relezinho, né, que é o contator. Simbologia de contator é essa aqui, né? E ele tem quase o mesmo efeito da lâmpada, né? Ou seja, se se eu pegar esse terminal, ligar nesse meu ponto, e pegar esse outro terminal, ligar nesse ponto, esse meu contator aqui, ele vai ativar. Vamos fazer isso aí para a gente ver. Conexão embaixo. Conexão em cima. Então, o que que eu espero, né? Que quando eu simular isso aqui, essa lâmpada vai acender, essa vai ficar apagada até eu pressionar isso aqui. E esse aqui ele vai mudar de cor, né? Quando ele for ativado, internamente ele vai mudar de cor, ele vai ficar com a cor cheia, né? Se eu não me engano, cinza. Olha o que aconteceu, ó. Então esse aqui está ativado. Como eu sei que está ativado? Vamos fazer um circuitinho parecido para esse, só que agora com o meu contator, né? Com a minha bobina do contator. Então eu vou pegar um outro contator, esse aqui faltou eu numerar ele, vou colocar aqui como K1, só para diferenciar. Eu vou pegar um outro contator, colocar do lado dele, só que agora eu vou fazer ele agindo igualmente com essa lâmpada, né? Através de um controle, né? Que vai ser uma chave. Pego o botão, normalmente aberto, e esse botão, vou colocar igualmente no outro. Só que esse botão aqui eu vou
dar um outro nome para ele, diferenciado lá das portas lógicas, né? Eu vou colocar isso aqui como B1, botão 1. E faço a conexão. Tudo bem, pessoal? Até aí, qualquer dúvida, vocês podem interromper, tá? Pode dar um hello aí que... Cada um, né, desses elementos aí que está entre as duas linhas horizontais, superior e inferior, né? Podemos dizer que é um circuito diferente. Falta ligar aqui embaixo. Aqui eu chamei de K1, então isso aqui eu vou chamar de K2, para diferenciar, né? Falar que não é o mesmo elemento, né? São elementos diferentes. Tá? Então, cada um vai assumir uma característica diferente. E vou lá simular meu circuito, ó. Vocês perceberam, eles são os mesmos circuitos, só que esse aqui está ligado direto na tomada e esse aqui através de um comando. Ou seja, ele tem um aspecto parecido com esses dois circuitos. A diferença é que esse aqui ele só vai dar uma sinalização e esse aqui a gente vai ter mais alguns recursos, né? Além dele indicar que está ativado e desativado, a gente vai ver mais alguns recursos desse elemento, né? Que é o elemento principal de comando. Então, se eu apertar isso aqui, ó, o que acontece? Ó, ele ficou parecido com o outro. E enquanto eu estou pressionando ele, ó, o que acontece? Ele também continua. Se eu soltar, ó, voltou à condição normal dele, desativado. Então, aqui ele está ativado e aqui está desativado. Tranquilo, pessoal, até aí? Vou ver o chat aí para ver se tem alguma dúvida. Tranquilo, pessoal? Sossegado, né? Fácil, né, pessoal? Simples. Elétrica é muito fácil, pessoal, muito fácil. Basta a gente saber os conceitos. Sabendo os conceitos, né, a gente leva. É o que acontece na casa de vocês. Está lá, né? Um interruptor, uma lâmpada, aperta o interruptor, acende. Vamos avançar um pouquinho mais com esse circuito. Agora eu quero que esse meu circuito aqui, né? Vou fazer com uma chave com trava agora. Agora eu vou tirar esse comando aqui que está direto, né? A gente vê a diferença entre os tipos de chaves e acionamento. Então, vou pegar uma chave agora, aquela chave com trava. Uma chave com trava. Vou fazer a conexão desse meu elemento. Alimentação em cima. Conexão entre os elementos. Pronto. Os dois estão parecidos, ó. É o mesmo circuito. Os dois têm comandos, só que os comandos são diferentes. Esse é com trava e esse é pulsante. Vamos ver o efeito. Se eu der um pulso aqui, ó, dei um pulso e tirei, ó. Fechou e continuou. Ó. Enquanto eu não der outro pulso, ele vai permanecer dessa forma. Agora esse daqui não, né? Eu dou um pulso e ele só vai permanecer ativado enquanto eu estiver pressionando o botão. Soltei o botão, ele volta à condição normal. Para esse daqui eu preciso dar um outro pulso, só um clique, ó. Dá um clique, ele voltou à condição normal dele, ó. Voltou à condição normal. Vou pressionar isso aqui, ó. Enquanto estiver pressionado, ele está ativado. Agora, é possível fazer esse circuito funcionar que nem esse circuito? Eu acho que sim, né, pessoal? Vamos ver. Vou fazer uma mágica aqui, ó. Esse elemento aqui, o que ele difere da lâmpada? Ele difere da lâmpada porque esse aqui é um contator. Então, se a gente for ver lá na aula passada, o que é um contator? O contator, ele é um dispositivo em que ele tem uma bobina, com a terminologia A1 e A2, e ele tem também, né, uns contatos, né, que é vinculado a essa bobina. Então, quando essa bobina está ativada, ele ativa os contatos. Então, se o contato é fechado, ele abre. Se o contato é aberto, ele fecha. Tá? Então, vamos ver se isso é verdade. Ó. Então, agora eu vou pegar o contato. Ó. Eu peguei um contato. Ó. Contato comum. Ó. E se vocês perceberem, a terminologia dele já vem aqui, ó, com K, que é normalmente, né, a terminologia que vem dos elementos. Então, existe uma relação entre esses elementos. Basta o quê? Eu pegar e fazer aquilo, o mesmo que eu fiz para mudar, né, a terminologia, né, a nomenclatura aqui.
Então, eu posso pegar e colocar esse meu elemento aqui como K2, ó. Então, agora significa que esse contato aqui, ele pertence a esse elemento. Então, significa que toda vez que esse meu K2 aqui ativar, ele vai ativar esse meu contato, que é K2. Então, se ele é aberto, quando esse daqui ativar, ele vai fechar. Então, vamos ver se realmente acontece isso. Ó. Não está ligado a nada, né? Porque nós vinculamos esses dois, ó, K2 e K2. Então, o que, que se espera? Que quando eu apertar esse B1 aqui, ele vai ativar essa minha bobina e vai mudar, né, a posição desse meu contato de aberto para fechado. Vamos ver. Ó. Vou clicar, ó. Olha o que aconteceu com o contato. Ó. Enquanto eu estou pressionado, né, agora o contato K2 ali, né, com a terminologia 13 e 14, ele está fechado. Se eu solto, ele abre. Ó. Tá? Então, agora tem um vínculo entre os dois. Então, essa é a vantagem dessa bobina, que é a bobina de contator. E eu posso fazer ele funcionar como se fosse um contator. Com quantos contatos? Quantos contatos eu quiser. Tá? Em simulador, né? O céu é o limite. Então, vou pegar aqui para esse mesmo contator aqui, ó, colocar um contato fechado. Ó. Esse aqui é o nosso contato fechado, ó, simbologia do contato fechado. Mas para que né, esse contato pertença a essa bobina, eu preciso colocar aqui a nomenclatura dele, né? A mesma da bobina, K2. Agora, para essa bobina aqui, eu tenho um contato aberto e um contato fechado. Então, quando eu ativar isso aqui, esse contato deve fechar e esse outro abrir. Vamos ver? Apertei o botão, ó, vocês percebem, ó, inverteu. Que era aberto, fechou, que era fechado, abriu. De novo, condição normal, condição fechada. Condição normal, condição fechada. Então, o contator, pessoal, quando a gente fala em contator, é um conjunto entre a bobina e os seus contatos. Tá? No caso do simulador, eu posso ter quantos contatos eu quiser para essa bobina, como tantos contatos para outra bobina. Vamos fazer uma brincadeira. Agora eu vou pegar esse daqui que nós vimos que funcionava para o K2, vou vincular ao K1. Então, eu venho aqui, em vez de K2, eu coloco K1. Agora não existe vínculo com essa bobina. Agora o vínculo é com essa outra bobina. Então vamos ver, ó. Apertei o botão, ó, só acionou que está vinculado ao K2. Ó. E o K1, ó, agora é que ele ativou. Tá? Então, em termos práticos para o simulador, né, eu tenho que vincular o contato à bobina para que ele forme né, o que nós chamamos de contator. Então, o ideal seria o quê? Eu pegar e colocar ele do lado desse outro aqui, né, para enxergar melhor, né, as ações. Agora dá para fazer a associação, né, entre um e outro. Tranquilo, pessoal? Mas essa foi para vocês verem a diferença, o que, que é um contator, né, um relezinho, né? Ele tem a bobina e tem seus contatos. Feito isso daí, né, pessoal? A nossa ideia principal, deixa eu apagar isso aqui para não confundir, só foi para você exemplificar, né? Tudo isso que eu estou fazendo no simulador acontece lá no contator físico, tá, pessoal? Acontece. Tá? Só que esse vínculo que existe é no próprio corpo, né? Então, o contator, ele é como se fosse um componente fechado, em que nesse mesmo componente, nesse mesmo invólucro físico, ele tem a bobina e seus contatos. Né? Então, quando a gente fala em vincular, significa que a gente está colocando na mesma caixinha, né? No mesmo arranjo físico lá. Então, vamos supor que eu quero fazer né, uma chave parecida, né, uma ação né, de ativar esse contator parecido com essa chave, só que utilizando o recurso da chave pulsante. Dá para ser feito? Ó, vamos ver. Ó. Se eu pegar aqui esse contato aqui né, e ligar em paralelo com esse, o que é ligar em paralelo? Ligar em paralelo seria eu ligar junto
ligar junto com aquela chave, né? Ligar um ao lado do outro, e não um após o outro. Um após o outro é série. Um do lado do outro, ó, que eu fiz aqui, ó, eu liguei esse terminal junto com esse terminal e liguei esse terminal junto com esse terminal. Isso aí é uma ligação em paralela entre os contatos, né? Então eu liguei um do lado do outro. Quando eu ligo um do lado do outro, paralelo. Quando eu ligo um após o outro, ou seja, se tivesse uma outra chave aqui, seria em série com esse contato. Olha só que interessante agora, pessoal. A ideia é a seguinte, ó, quando eu fechar essa chave, tá, vai haver um fluxo de corrente por aqui, vai atravessar minha bobina e vai ativar a minha bobina. Só que quando essa bobina for ativada, esse contato vai fechar. Esse contato fechando, agora eu tenho dois caminhos para a corrente, tanto para um e para outro. Então significa o quê? Que agora eu posso soltar, despressionar esse botão, que o fluxo vai continuar por aqui. Vamos ver esse daí que eu acabei de explicar para vocês, ó. Pressionei o botão, ó, fechou, né, o contato do outro lado. Agora, se eu soltar isso aqui, ó, soltei o botão, o que é que está acontecendo? Ó, o fluxo de corrente agora está por aqui. Ou seja, ele tem quase o mesmo funcionamento desse aqui, ó. Eu dei um pulso e ele ativou. Então, de novo, né? Se eu der um pulso nesse daqui que é com retenção, olha o que acontece. Ó, ligou, dei um pulso e tirei fora. Agora, se eu der um pulso nesse aqui, vai acontecer esse mesmo efeito. Ó, dei um pulso e soltei. Ó. Aconteceu o mesmo efeito desse daqui. Então, eu consigo, através de um botão de pulso, utilizando, né, o argumento do contador, né, fazer com que esse botão ele funcione parecido com esse, pelo menos na ativação. Tudo jóia, pessoal? Deu para entender? Né? Isso daqui, ó, nós damos o nome de selo, porque isso daqui selou todo o meu circuito. E eu não consigo mais, a diferença entre os dois é que depois que eu ativei isso daqui, eu não consigo mais desligar, ó. Não consigo mais desligar o circuito, ó. Por quê? Eu só consigo esse artifício aqui no acionamento dele. Depois que eu acionei ele, ele perde a função, né? Enquanto esse circuito estiver ativado, ele perde a função, ele não tem mais nenhuma função. Mas e aí, como que eu faço agora para desligar? Isso aqui é só eu vir daqui e dar mais um pulso nele e ele desliga, né? E esse daqui? O único recurso que teria, né, pessoal, é o desligar a alimentação, né? Eu desligo a alimentação, voltou a mesma situação e agora sim, ó, eu vou lá, ativo ele, dou um pulso, solto e ele volta à condição. Tá? Eu poderia burlar meu sistema e falar assim, ah, então vou desligar a alimentação e eu volto à condição normal. Só que isso em comando, né, esse circuito selo, que é muito utilizado em comandos, eu diria que muito mais do que esse, né, e se der tempo eu falo porque a razão que nós utilizamos esse daqui em comandos, né, é muito utilizado esse circuitinho, né? Mas como que eu faço para desligar? Sempre vai existir a necessidade de tirar a alimentação? Não. Existe um outro recurso. E esse recurso é o quê? Eu inseri um outro elemento entre eles, né? E esse elemento também é uma chave, né, de pulso, né? Porque senão não justificaria, né, eu estar utilizando isso aí, se fosse trava. Uma outra chave de pulso, só que em vez de ser aberto, agora é uma chave de pulso fechada. Então agora eu tenho uma chave de pulso aqui fechada, ó. Uma chave de pulso aberta e uma chave de pulso fechada. Vou dar um nome para isso aqui, chamar de B0. Por que B0? Porque eu vou voltar ele à condição anterior. Ó, B0, 0. Então eu tenho o B1, que é para startar meu circuito, e o B0, que é para voltar ele para a condição. Deixa eu só, me incomoda. Pronto.
B0 ou BO. E faço a conexão entre eles. Uma das falhas desse circuitinho, tá, pessoal, é que eu não sei se aqui, ó, tá realmente conectado, ó, se ele transpassou, né? Mas como eu tenho o ESC, já percebe, né, que esse está em paralelo com esse, ó, pessoal. Agora eu tenho, ó, circuito paralelo, B1 com K2, e um circuitinho em série, que é o B1 com B0, ou K2 com B0. Então, ó, um após o outro, circuito série, ó. Um após o outro, circuito série. Um do lado do outro, circuito paralelo. Então, o que eu espero que agora, com esses três elementos aqui, que ele faça essa função aqui, ó, dessa minha chave. Eu dou um pulso, tá? Ele ativa a minha bobina. Eu dou outro pulso, ele desativa. Então, o que eu espero é que quando eu der um pulso nesse meu circuito, ele ative, né, a bobina. E quando eu apertar, der um pulso nesse meu botão aqui, que ele desative. Aí vamos ver. Então, o que eu quero é justamente isso, ó, ativar com um pulso o contator K1 e desativar, né, o contator K1 com um outro pulso na chave. Nós já vimos que quando der um pulso aqui, ele vai ativar, né? Ó, ativou, soltei, né, ó, que ele está aberto, e agora todo o circuito, né, todo o fluxo de corrente está vindo por aqui, né, mantendo ativado aqui o meu contator. O problema é que existia, né, nesse selo, né, isso aqui é uma função selo, a gente vai falar bastante nisso aqui, é que eu só conseguiria ligar ele. Para mim desligar, voltar à condição normal, eu teria que desligar aqui o meu circuito. Agora eu não preciso, né? Basta o quê? Simplesmente eu dar um pulso aqui, ó. Dei um pulso, desligou. Então agora eu tenho uma condição em que eu ligo ele e uma condição que eu desligo ele. Tá? Ligo, desligo. Ligo, desligo. Ligo, desligo. Ligo, dei um pulso, desligo com outro pulso. Tá? Então, esse aqui, né, é a nossa função selo, tá? Que é muito utilizado em comandos elétricos. Então, vocês viram, né, que através de alguns recursos, tá, eu fiz a ativação, né, das bobinas, né, parecido um com o outro. E é claro que existem vantagens e desvantagens entre utilizar um ou outro, né? Então, digamos que lá no nosso instalação elétrica da nossa residência, né, o interruptor lá de acender e apagar a lâmpada, ele se comporta dessa forma, tá? E não dessa forma, porque agora eu tenho dois elementos. Lá no nosso interruptor é só um. Tá? Mas eu consigo imitar. Então, essa minha chave eu ligo, né? Eu forço, né? Enquanto eu estou pressionado isso aqui, ele liga essa minha bobina, ligando essa minha bobina, fecha esse contato e fechando esse contato, o fluxo se mantém por aqui. Só que esse elemento que está em série, ele não tem paralelo com esse, né? O paralelo mantém, né, a característica que esse daqui fez no circuito, e esse daqui ele quebra, né? Porque ele está em série, ó. Eu interrompo o circuito, ó. Abri o circuito, ó. Estou pressionado, com ele pressionado o tempo todo, ó. Então significa que naquele terminal 11 lá, ele está aberto. Tá? Então basta dar um pulso nele, ele interrompe o meu fluxo de corrente. Abre esse meu contato, abrindo esse meu contato já não vem mais corrente para os dois, tá? Então esse é o circuitinho selo, né? Eu chamo isso aí de função selo. E a função selo, o que que é, né? Um contato da minha bobina em paralelo com quem vai acionar ele, tá? E um contato em série com os dois, né? Que tem a função de desligar ele, de interromper o circuito. Tá? Por que nós utilizamos mais isso aqui em contato, né? Para ligar motores, né? E etc. Né? Porque normalmente a gente associa, né, a esse meu circuito aqui um dispositivo de segurança, né? Que é um dispositivo de sobrecarga. Então significa o quê? Se o meu motor ele travar, ele vai aquecer e num curto espaço de tempo, né, ele vai acionar, né, um termostato, né, um termistor,
que vai provocar a abertura, né, do contato do meu termistor, que imita justamente isso, né? Então, para esse meu circuito aqui, eu consigo colocar um elemento de segurança. Aí vocês falam, se colocar também aqui, também vai funcionar, né? Vamos ver, né? Vou colocar esse botão aqui em série com o meu circuito. Eu vou pegar meu botãozinho. Pessoal, eu sei que é muita informação, tá? Mas é só para a gente ter uma noção de comandos, né? Que é primordial para vocês, né? Porque esses circuitinhos aqui nós vamos fazer lá com o CLP. O tempo todo, praticamente, né? Vou chamar isso aqui, né, de S0, só para diferenciar do outro. Com isso, né, eu vou chamar isso aqui de S1, só para fazer a analogia ao circuito anterior. Ok, interligar eles. E vamos ligar, né? Agora, quem está comparando esses dois circuitos, né? Que nós falamos que, eu utilizo, né, esse circuito aqui, selo, por questão de eu poder colocar, né, qualquer coisa em série aqui que vai desativar meu circuito por segurança. Aí eu falo assim, houve questionamento. Então, se fizer isso aqui do mesmo no outro circuito, também funciona, né? Vamos ver, ó. Liguei, funcionou normal, tá? Parecido com esse, ó. Dei um clique, voltou. Só que acontece, se eu apertar esse botão, né, realmente, ó, desativou. Só que ele vai continuar desativado enquanto eu estiver pressionando ele, ó, porque se eu soltar ele volta à condição normal. Por quê? Esse aqui ele está ativado. Então significa o quê, né? Isso aí é um item de segurança que nós colocamos em comando, tá? Que é justamente para não ocorrer isso, né? Se voltar, por exemplo, baixou a temperatura do motor e o termistor ele voltou à sua temperatura normal, o que que acontece? Ele vai voltar para a sua condição normal. Aí vamos imaginar, né, que eu tenho um motor lá na ponta do eixo do motor, em que, né, eu liguei o motor, o eixo do motor travou, acionou a segurança ativou, né, e desligou meu circuito. Aí o que acontece? Esfriou lá o motor, o sensor de temperatura voltou à condição normal e fechou novamente, ó. Permaneceu desligado, tá? Permaneceu desligado. Ou seja, obrigatoriamente eu tenho que vir aqui no B1 e dar mais um pulso nele. Então vamos imaginar que liguei o motor, ele está funcionando, depois de um certo tempo ativou o sistema de segurança dele. Esquentou o motor, né, e por precaução entrou o sistema de segurança. Aí o mecânico ele foi lá verificar para ver se o eixo estava travado ou não. Então ele vai pegar na mão o eixo e ele vai girar o eixo, né? Isso aí é uma manutenção corretiva, né, pessoal, quem está fazendo. Travou lá o motor, acionou a segurança, o técnico vai lá verificar o que que aconteceu. Ele foi acionado, manutenção corretiva. Por isso que é bom a gente ter essas aulas uma do lado do outro, que a gente vai exemplificando anterior. Aí ele foi acionado, ele foi lá no eixo, ele vai fazer uma série de verificações, né? Então ele vai ver se o eixo do motor lá ele está travado ou não. Então para isso que ele vai fazer, ele vai pegar o eixo do motor e vai girar. E vamos supor que nesse instante em que ele pegou no eixo, ele vai fazer o giro, abaixou a temperatura e o sensor voltou à sua condição normal. O que que acontece? Ele está lá rodando o motor, ó, e o motor não foi ativado. Esse que é a segurança que eu falo, né? Então ele pode ir com tranquilidade, ativou lá o circuito, ele pode ir lá, se ele não desligou, né? É claro que é uma medida de segurança, né? Para fazer essa verificação seria desligar a chave geral, mas vamos supor que não é possível, tem vários motores. De 10 motores, só um travou, ele vai ver se é o eixo que está travado ou não, né? Voltou à temperatura normal, ele está lá com a mão no eixo e o motor não ligou.
Agora, para essa condição aqui, ó, aqui é um outro circuito, outro motor. Tá? Então, vou voltar à condição normal. Liguei o motor está lá rodando. Acionou, travou o eixo do motor e acionou o meu sensor de temperatura. Ó, ele abriu. O mesmo mecânico, ele vai lá para verificar se o eixo está travado ou não. Então, até ele chegar lá, né, demorou, né, abriu a ordem de serviço, levou lá para o setor de manutenção, o setor de manutenção, né, designou qual mecânico que teria que ir até essa máquina, o mecânico pegou a OS, colocou no bolso, pegou as ferramentas, foi até lá e o motor está esfriando. Aí ele chegou lá, desmontou o acoplamento, né, ou então a polia, se for polia pior ainda, né, e começou a rodar, né, colocou a mão na ponta do eixo do motor, começou a rodar e o que acontece? Ó, voltou à condição normal, ó, o motor ligou. E ele está com a mão lá no eixo do motor, ou seja, acidente. Então, por isso que a gente fala que é muito utilizado esse sistema, né, por questão de segurança. Né, porque uma vez acionado qualquer proteção que está aqui embaixo, em série com o selo, tá, ele vai desligar o circuito, vai permanecer desligado em condição independente se esse meu sensor voltar à condição normal ou não, trazendo uma certa segurança para quem está lá, e até mesmo verificando, né, em que ponto que ocorreu o defeito. E para ele ativar novamente, né, ele tem que regularizar aqui as condições desse meu sensor e ir lá novamente, né, com todo o cuidado. Pessoal, vou ligar, ninguém coloca a mão. Liga e o motor gira o eixo novamente. Tá, pessoal? Então, esse daqui é o princípio básico, né, do circuitos elétricos aplicado ao comando. Né? Então, nós vamos voltar ainda a essas funções, né, utilizando o CLP, né, mas é para vocês memorizarem, né, em que tipo de circuito que estamos falando, quais são os elementos, né, estamos utilizando, os elementos acionáveis, né, ou ativáveis, ou os elementos e controles, né, os acionadores. Tá? Então, botões, chaves, né, são os elementos de acionamento, e normalmente as bobinas dos relés, as lâmpadas, os cilindros, né, pistão, etc., etc., são os elementos de ativação, os elementos, né, ativável ou acionáveis, né? Então, mesmo quando a gente fala em cilindro, né, pessoal, a gente fala a bobina que é acionada. Né? Vamos ver se a gente representa aqui um cilindro só para vocês verem, né? Então, quando eu pego um cilindro, retorno por mola. Nesse nosso caso aqui, ele já vem com um circuito pronto, com válvula e etc, etc. Né? Vamos ver se eu acerto de primeira. Isso aqui tem uma certa frescurinha que tem que configurar, né? Nossa, aqui, vamos ver se dá certo, vai. Se não der certo, depois eu prometo que eu faço para vocês. Deixa eu ver aqui mais e menos. Vai dar um trabalhinho, tá, pessoal? Depois eu preparo para vocês. Eu vou ter que relembrar isso aqui e depois fazer, né? Vou ter que vir aqui, configurar tudo isso aqui, né? Se é mais ou menos, né? Depois eu vou ter que ligar a alimentação disso aqui. Vai ser através das bobinas solenoides, né? Isso aqui tá as bobinas, não, isso aqui são sensores, né? Mas eu vou ter que colocar as bobinas solenoides, que seria isso aqui, ó, nessas bobinas solenoides, colocar se vai ativar ou não. Então, vou levar algum tempo, né, para relembrar, né, como fazer essa conexão, mas eu prometo que logo no início da aula seguinte, a gente faz um circuitinho parecido com esse daqui para acionar o cilindro. Tá? Então, vou ficar devendo isso aqui para vocês, senão vai ultrapassar o nosso limite, que é de 10h25. Tranquilo, pessoal? Então, a nossa aula de hoje, tá, seria a utilização, né, do CAD Simu para a gente relembrar, né, alguns conceitos de circuito básicos, né, e fazer alguma relação, né,
e um circuitinho básico com relação ao CLP que a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas já deixo aqui o compromisso com vocês que na próxima aula já vou trazer logo de cara um circuito de acionamento pneumático, tá? Utilizando esses mesmos conceitos que nós fizemos aí no CAD Simu. Tudo jóia, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida, algum questionamento? Doda, tranquilo? Alan, Breno, Wellerson, João, Samuel, Renan, tranquilo? Tá muito rápido, pessoal, tranquilo? Eu sei que é muita informação. Eu acho que eu fui num ritmo assim bem cadenciado, que é justamente para a gente não se perder, né? Mas é claro que isso a gente vai repetir, né, pessoal, com de outra forma, utilizando o CLP, né? A gente vai ver que a gente vai utilizar esses circuitinhos aí, porque são circuitinhos básicos, né? Então, se tiver alguma dúvida com relação a isso daí, a gente dá uma reforçada nos próximos tópicos. Uma coisa importante, tá, pessoal, que eu vou voltar a falar para vocês, né? A nossa aula, um depende da anterior, a aula seguinte depende da anterior, tá? São conjuntos de tijolinho que a gente vai montando um em cima do outro. São degraus que a gente vai subindo um após o outro até chegar lá no objetivo. Então, se perder uma aula, provavelmente vai complicar um pouquinho, né? Não muito, um pouquinho a aula posterior, né? Vai ter necessidade de fazer uma revisão rápida, relembrar alguns conceitos para ir. As primeiras aulas com menos intensidades, né? As últimas lá, vocês praticamente vão ter que rever, né? Então, se a gente subir um degrau, né? Para a gente rever a próxima aula, a gente desce um degrau. Se a gente já está lá no quinto degrau, né? E a gente perdeu uma aula, a gente tem que voltar até o primeiro degrau e começar de novo, tá? Então, a dica que eu dou para vocês é tentem não perder a aula, né? Porque a sequência posterior depende da sequência anterior. A gente vai construir tijolinho por tijolinho, tá? Principalmente nas próximas aulas que a gente já vai entrar com o PLC, né? E como o PLC ele tem muitos recursos, dependendo da aula que perder, né? Aquela aula seguinte vai ficar um pouquinho comprometida. O Alan está perguntando aonde está o link para baixar o CAD Simu. Ele está postado lá no Moodle. Deixa eu ver se o meu Moodle está aberto. Não está. Mas rapidinho eu vou entrar ali no Moodle. Aí a gente até verifica se realmente está postado ou não. Só um minutinho. O ruim é que tudo você precisa colocar senha, né? Senha. Login e senha. Eu acho que está aqui. Deixa eu ver. Ou nos circuitos básicos elétricos. Tá aqui, ó, pessoal. CAD Simu. Vocês vão vir aqui. Aí vocês baixam o circuito compactado. Eu vou interromper aqui porque eu já tenho. Vou cancelar. Aí vai aparecer aqui o compactado, você descompacta e vai aparecer aquela pasta que eu mostrei para vocês aqui essa pasta aqui, ó. Vai aparecer esses dados aqui. Tranquilo? Sossegado, pessoal? Então ele está lá na aula, né? Está enumerado lá como circuitos elétricos básicos. Na aula 3, né, eu posso repetir isso aqui, né? Mas acho que não tem necessidade, é só vir aqui. Eu vou habilitar isso aqui para vocês, né? Não é exatamente a nossa aula, né? Mas ele serve como uma orientação para vocês, né?
Deixa eu ativar isso aqui para vocês. Vocês podem consultar isso aqui também, ó. Esse materialzinho aqui, que é um vídeo a respeito de comandos. Deixa eu ver do que se trata exatamente. Se eu coloquei aqui é porque é algo. É, a mesma coisa que nós estamos falando, né? Eu não vou nem colocar o. Eu vou colocar o que eu gravei hoje, vou substituir infos desse aqui, né? Então, quem quiser já até observa isso aqui, porque sempre a gente traz alguma melhoria entre um ou outro, né? Normalmente eu nunca faço uma aula igual à anterior, tá, pessoal, do semestre anterior. Eu não consigo simplesmente pegar aquela aula e falar assim, ó, pessoal, tá aqui, né? Então eu sempre coloco algo novo, ou então mudo a metodologia, né? Então a sorte de quem for ficando mais com maior número de aulas, né? Porque eu vou introduzindo mais coisas. Então provavelmente o que eu fiz hoje com vocês é um pouquinho diferente da turma anterior, tá? Talvez até melhorado, né? Porque a tendência é a gente sempre melhorar, né? E não piorar. Mas o conceito é o mesmo. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Deixa eu ver onde eu estava aqui. O Teams. Tudo jóia, Alan? É só ir lá, né? Baixa ele vai baixar como RAR ou então zip. Depois você descompacta ele, coloca numa pasta, né, de preferência com o nome Cadicilma para você não perder e pronto. Para você não estar habilitado, será que não está? Para mim também não está aparecendo habilitado, professor, a aula 2. A aula 2, né? Pode ser que sim, deixa eu ver. Então, aqui está desabilitado. Aqui está desabilitado. Aqui está desabilitado. Habilitado aqui. O que será que está acontecendo? Deixa eu ver. Está tudo desabilitado. Não estou entendendo. Deixa eu colocar eu como papel de aluno. Mudar papel. Estudante. Ah, normal. Eu coloquei como papel de estudante, que é o... como se eu fosse um aluno. Tenta ver o... Pessoal, tenta ver se vocês conseguem. Se vocês não conseguirem, né, eu coloco novamente, tá? Mas ele está desabilitado. Acabei de atualizar a página, professor, continua desabilitado ainda. Então eu vou postar, vou baixar ele novamente como na aula 3, né? Aqui está como aula 2. Então eu vou abrir como aula 3 e eu coloco novamente, tá? Aí vocês me falam, amanhã mesmo eu faço isso aí. Ah, pessoal, então um recadinho, ó. Amanhã eu vou postar para vocês, né, de uma atividade de da aula anterior que é de manutenção, né? Então vou postar uma atividade para vocês e o prazo vai ser até a próxima aula. Tranquilo? Para essa daqui ainda não. Nós não temos ainda quantidade suficiente, né, de partes teóricas para a gente dar um exercício. Ah, mas na próxima a gente já vai prever alguma coisa de atividade para controle e automação, né? Então eu estou devendo para vocês verificar o porquê que vocês não estão conseguindo abaixar, tá? Se tiver qualquer tipo de problema, vocês não conseguirem, eu vou fazer melhor, tá, pessoal? Vou tentar mandar por e-mail.
Então, eu vou lá no comunicador e eu vou tentar ver se como ele é pequeno, acho que o swap ele não vai restringir. Aí eu mando por e-mail e vocês baixam no computador de vocês. Tudo bem? Pode ser assim, pessoal? Tá? Aí pelo menos vocês ficam com duas possibilidades, né? Se eu não conseguir identificar o porquê vocês não estão conseguindo baixar isso daí, né, vocês baixam pelo próprio e-mail de vocês. Aí eu mandando o e-mail, eu peço só para um de vocês confirmar se está tudo ok, para que se não der resultado, eu passo para outra opção. Tá, pessoal, no mais, né, um bom começo de semana para nós, né? Uma boa sequência de aula para vocês e até a próxima aula, que é segunda-feira. Abraços.